Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado em mais um vídeo do canal para falar desse jogo que acabou há poucos minutos. Mais uma derrota do São Paulo, mais uma derrota, né, um vexame, uma partida horrível do São Paulo. Eu considero um vexame porque enfrenta um time que está ali na zona do rebaixamento e que não cria praticamente nada no jogo. O São Paulo consegue perder 2-0 do Fluminense, né, o duelo de tricolores. Então vou falar isso, né? Peço a você que chegou aqui, né? O meu muito obrigado. Vai ser um vídeo rápido, eu vou falar sobre a partida, mas vou fazer uma análise desse São Paulo, desses jogadores. E peço a você que fique até o final, que eu vou falar também de futebol feminino, né? Que joga amanhã e aí tá na semifinal do Brasileiro, beleza? Então é sempre um prazer ter você aqui. Aqui, lembrando, né? É até difícil fazer esses vídeos de São Paulo, tá até difícil de falar desses jogos de São Paulo, mas eu tô fazendo alguns shorts, né? Se você não sabe ainda, vai no YouTube, tem uma abinha lá, né, se chama Shorts, são vídeos curtos, então peço a você que vá lá, compartilhe e veja os vídeos, beleza? Então falando sobre o jogo, como eu disse, uma partida horrível dos dois times, né? Tanto essa como do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro eu fui no campo, fiz um short, né, lá do estádio. Eles mostram o reflexo do que é o futebol brasileiro, sem criatividade, né? Um jogo muito lento, só falta, né? E o São Paulo se destaca, nesse futebol ruim, né? É o reflexo da seleção brasileira, do futebol brasileiro, que vive nessa época. E o São Paulo não faz uma partida boa, né? Não merece vencer, assim como o Atlético Mineiro. No caso do Atlético Mineiro, o São Paulo foi incompetente. No caso de hoje, o São Paulo nem criou para fazer gol ou alguma coisa de vencer a partida. E o Fluminense vence. Beleza, é isso, né? Mais uma derrota para o São Paulo. Só que aí eu quero vir fazer uma reflexão desses jogadores, como eu falei, principalmente em relação ao ano passado. Eu já vinha fazer isso no vídeo, não é uma coincidência, porque eu começo falando do goleiro Rafael, que ano passado foi extremamente decisivo. Quantos vídeos eu fiz, quem acompanha aqui, eu dizendo que ele foi decisivo. Esse ano nem é decisivo e ainda falha. Então a gente começa por aí. Vamos pela zaga. Ano passado a gente tinha um jogador espetacular, o Beraldo. Então a bola passava muito, ficava muito com o São Paulo. E isso dava uma tranquilidade para o Arboleda, que hoje, para mim, é um zagueiro comum, né? Quantos e quantos jogos a gente falou ano passado? O Arboleda, melhor em campo, por cima, por baixo. Hoje é um jogador comum. Talvez pela falta de companheiro, porque o Alan Franco, que estava jogando muito bem, hoje fica no banco. Entra o Sabino, que até recuperou, renovou o contrato, jogando até relativamente bem, mas nunca foi um jogador, né, de time grande. As laterais, Rafinha começou muito mal ano passado, depois o Dorival geniamente, né, com a capacidade dele, entende que ele é tipo um terceiro zagueiro, trabalhando por dentro, né? E que esses projetos de treinadores que vieram depois aproveitaram disso, só que o Rafinha está totalmente fora de forma. Então nem ataca, nem cria para o meio, nem faz nada. É uma peça nula. Do outro lado a gente tem o Wellington, né? Um jogador que já está vendido, que nosso presidente, com o amadorismo dele, disse que vale a pena ficar com ele, só que o cara não cria, o cara só corre, o cara não marca, o cara não faz nada. E esse, vou abrir um parênteses aqui, quem lembra da questão do Rogério Ceni, quando era a renovação do Luan, o volante, que o Rogério nem escalava. Qual era desse projeto de treinador? Pô, se o cara já está vendido, eu não vou botar nem para jogar. Qual é a motivação, qual o nível profissional que o cara não vai estar na empresa e que ele ainda vai agregar alguma coisa para a empresa? Eu não vejo, mas no São Paulo, nesse amadorismo, tem. A gente vai pelo meio, a gente tinha Pablo Maia, né, e Alisson se reinventando, Pablo Maia, um volante acima da média. Hoje a gente tem Luiz Gustavo, que até melhorou desde que chegou para o São Paulo, mas em jogos mais intensos, nessa rotina aí, pela idade, como a gente pode ver até pelo Atlético Mineiro, não conseguem pôr o mesmo ritmo, né? Só marca ali, quando consegue marcar e dá passe. E o Bombadilha é a limitação. De 20 jogos, chega uma vez na área e dá um chute, como foi o caso do Nacional. Então só aí a gente vê as limitações, as dificuldades, né, e a fase dos jogadores, de mais da metade dos jogadores do São Paulo, que são considerados titular. Se a gente vai para frente, a gente tem o Lucas, uma peça, né, diferenciada, só que todo mundo já entendeu. Você viu até que hoje, assim como no Atlético Mineiro, tinha um jogador na marcação individual do Lucas. Se ele passar, vem outro e tem que derrubar. É isso. Porque se o Lucas toca, o Rato pega a bola, volta para trás, o Luciano pega a bola, volta para trás, então ninguém se preocupa. O outro jogador que fazia a diferença é o Ferreirinha, que aqui mais uma vez eu abro parênteses. Pediu para o Zé Beldia para ter mais chance. Ou seja, um dos melhores jogadores da gente teve que falar com esse projeto de treinador para jogar. Se machucou e a gente tem o Willian Gomes, que hoje quase abre o placar no Maracanã. Mas esse menino só tem 2 jogos. Um jogo fez um gol e hoje botou uma bola na trave. Podia ter a história do jogo ter sido diferente, mas só tem 2 jogos no ano. E aí a gente tem Caleri, que fica brigando hoje, mais briga do que cria alguma coisa, porque a bola não chega e porque o São Paulo tem extrema dificuldade. Então olha o cenário do São Paulo, olha o cenário do time titular do São Paulo.
E o que é que podia modificar, como eu já falei várias vezes aqui, é o treinador. Só que o Zubeldia é muito fraco. Não dá. Desse jeito que não. O São Paulo joga com a mesma estrutura, com a mesma formação contra o Fluminense, que é um time rebaixado, está pressionado, fora de casa. O São Paulo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, precisando vencer com a mesma estrutura, com o mesmo jogador. Se pega o Cuiabá fora, é a mesma formação, os mesmos jogadores. Corinthians, em Itaquera, qualquer time no Morumbi, o São Paulo joga desse jeito. Então não dá, é muito previsível. O São Paulo hoje é um time com limitações e, como é que eu falei, previsível. E aí, quem poderia mudar isso é o treinador. Mas como eu já falei, o Zubeldia é extremamente limitado. Só para você ter uma comparação, pega o segundo tempo, onde ele tira ali, bota o Ferrarese, que pelo menos está apoiando, está correndo, bota o Marcos Paulo, que é um cara que foi contratado. Para mim, se for contratado, tem que jogar. Né? Pelo menos um jogo sim, um jogo não, na hora do descanso. Né? O cara pelo menos corre, se movimenta, é fraco tecnicamente, dá para ver, e melhorou o São Paulo. E o Luciano, ele tem que entender que o Luciano não dava para jogar num jogo contra o Atlético Mineiro, onde estava extremamente fechado, o Luciano não serve, mas talvez no jogo onde o Fluminense tenha que sair, para o Luciano pegar essa bola, cadenciar e fazer uma bola ir para o lado e para o outro, talvez ele sirva. Só que o Zubeldia é tão limitado que não consegue ver isso, beleza? E assim a gente vai. E na minha opinião, é óbvio que não dá para, vamos dizer, talvez exigir muito desses jogadores, por mais que a gente tenha que exigir, porque é o brasileiro, para mim o São Paulo já está fora do brasileiro, não briga por mais nada. Graças a Deus já fez mais de 40 pontos. Então, olha o que eu estou dizendo. Graças a Deus já fez mais de 40 pontos. Para mim, na Copa do Brasil, o São Paulo está eliminado. Né? Eu vi muitos comentaristas aqui, até da Minha Alternativa, falando que assim, o São Paulo tem chance, como eu acho interessante, mas todo o favoritismo é do Atlético. Joga em casa com um técnico que mudou. Veja o que é que o time do Atlético é todo ofensivo, como ele conseguiu ser defensivo. Isso é mérito do Milito. Né? Então, um cara que muda, né, jogando em casa e com placar na vantagem. Então, muito difícil. E o São Paulo, depois na Libertadores, se você for pensar isso, pega o time mais consistente do Brasil hoje, que é o Botafogo, com um técnico que é acima da média aqui. E aí eu abro outro parênteses novo. Para aqueles que falam, mas não tinha técnico, não. E vai contratar quem? O Caio Jorge, o Arthur Jorge, perdão, ele foi contratado na mesma época do Zubeldia. Então, assim, não tinha técnico. Então essa é a situação do São Paulo. O São Paulo pode entrar de férias praticamente agora em setembro. Beleza? Essa é a triste realidade do São Paulo. Fechando isso aqui, como eu falei, né? Depois dessa triste realidade, essa dura realidade do São Paulo, a gente vai falar do feminino, enfrenta amanhã a Ferroviária. Esse jogo vai ser transmitido na Premier pela noite. É o São Paulo que já está na semifinal, isso é a semifinal do Brasileiro. Quem lembra, ano passado também o São Paulo chegou na semifinal, fez 2 grandes jogos contra a Ferroviária, principalmente o segundo, onde conseguiu a classificação na casa da Ferroviária. Né? Então tem tudo para fazer isso, e aí mérito por ter mantido a base, por ter mantido o técnico também, né? A gente ainda tem alguns jogadores como, né, a menina que teve algumas mudanças, né, que saíram, né, para Fê Palermo saiu, hoje estava vendo até tá no Palmeiras, mas aí o Godoy, que antes era banca, agora é titular. Então assim, o São Paulo conseguiu, né, mesclar algumas poucas contratações e deixar o técnico e a base. Claro que precisa de mais investimento, mas vamos ver se pelo menos o São Paulo consegue fazer essa melhor campanha. Quem sabe fazendo um grande jogo amanhã, uma vitória de 2 gols, né, e decidindo a Ferroviária, né, dependendo de um resultado, de uma vitória, precisando só do empate. Então vamos ficar ligados e qualquer novidade a gente traz aqui no SPFC Arretado. Beleza? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Uma ótima semana e que venha dias melhores para o nosso tricolor.